bom dia a todos e a todas. Agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouco dessa experiência que a gente vem construindo em educação ao longo aí de alguns anos. Eu venho de uma escola de 52 anos na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, conhecida popularmente por Terra do Padre Cícero. Não sei se vocês já ouviram falar, já têm uma noção. Mas eu estou aqui para compartilhar um pouco do trabalho que é desenvolvido no Colégio Paraíso, da nossa visão de educação, a partir de diversos olhares, né, como essa escola do futuro. Então, o Colégio Paraíso, como eu já disse, tradicionalmente escola de 52 anos, mas uma escola que tem uma visão a partir dos seus gestores, né, a partir de um currículo estruturado, olhando hoje para as competências e habilidades. Isso não é nada novo para nós, somos da educação em si, mas a questão hoje é a mudança e as transformações do mundo que nós estamos, né, tendo a oportunidade de vivenciar mais uma vez. Quando eu falo mais uma vez, é porque nossa fala hoje tem um foco não só em tecnologia, mas em competências e habilidades. A gente vai falar um pouco como, no mundo de inteligência artificial, nós, enquanto educadores, enquanto escola, estamos sendo desafiados a desenvolver e a inspirar os nossos jovens para trabalhar no mundo, né, que vocês com certeza já devem ter lido alguma coisa sobre profissões que não vão existir, ou profissões que ainda não existem. Então, toda essa dinâmica de assuntos. Por que eu falo dinâmica? Porque muda todo dia. Só para abrir um parêntese aqui na minha fala, hoje o grande ponto de discussão em educação é o uso ou não de tecnologia nas escolas, quando a gente sai de um momento onde nós estávamos imersos em tecnologia e isso está, vamos dizer assim, de certa forma muito bagunçado. Mas a gente vai tentar aqui trazer uma perspectiva nossa, de vivência nossa, e compartilhar com vocês, tá certo? Isso aqui é de onde eu venho, o que eu tenho buscado fazer, o que eu tenho buscado entender a respeito desse mundo tecnológico e educação, né? Desenvolvo esse trabalho no Colégio Paraíso desde 1996, quando lá nós começamos com os antigos laboratórios de informática, onde a gente trabalhava a competência técnica. E aí eu já vou inserir esses termos, né, para a gente fazendo conexões. Então, estávamos ali com um mundo que se despontava no uso de computadores e a internet batendo na nossa porta. Uma olhada rápida aqui, eu acho que todos nós somos contemporâneos e a gente conseguiu já, na década de 90, começar a entender a segunda grande transição. E aí não importa a ordem, a questão é que nós estávamos sendo apresentados a tecnologias, a gente estava tentando entender como essas tecnologias poderiam fazer sentido na escola, e aí vários de nós começamos a buscar conhecimento. Isso aqui é um pouco do que eu tenho buscado ao longo desses anos, para tentar estar aqui hoje e desenvolver também um trabalho no Colégio Paraíso. De tudo isso, eu tenho um orgulho de dizer que eu sou um dos 5 influenciadores da Microsoft. Eu sou um Microsoft Innovation Fellow Educator. Tá? No Brasil nós somos 5 e eu sou um deles. Diante de um programa que a gente desenvolve na escola, a partir do uso de ferramentas da Microsoft, mas não só tecnologia por tecnologia, mas tecnologia por contexto. E isso deu a nós o título, vamos dizer assim, né? Um reconhecimento. A Microsoft não chama isso de título, chama de reconhecimento, como Microsoft Showcase School, né? E todo esse trabalho que aí no individual eu venho fazendo na minha jornada, eu fui reconhecido como influenciador, né, de educadores no Brasil. Isso aqui também, gente, é só para dizer que nós olhamos para fora. Desde 2017, cronologicamente ele está meio bagunçado, mas é só para dizer assim, desde 2017 a gente vem buscando entender como é que o mundo busca compreender educação, né? Estive nos Estados Unidos, a gente fez uma visita em imersão em 5 escolas americanas, recentemente estive em Portugal visitando escolas internacionais, mais recentemente ainda em Londres. Além de visitar escolas, como vocês podem ver aí, a gente fez um curso na King's College em Londres, onde nós temos o maior centro de formação de educadores na Europa, na visão, né, dos europeus no que diz respeito a preparar professores para uma educação do futuro. Tá? Como eu já antecipei, o que é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo mais uma vez uma disruptura ou uma ruptura
ou um momento de grande confusão, onde a tecnologia passa a ser discutida sobre os aspectos do entendimento do quanto ela faz sentido ou não nas nossas vidas. E aí eu vou colocar a vida porque o espectro fica mais amplo, mas eu sei que o nosso foco é a educação, tá? Mas olhando para o momento que nós estamos vivendo, e aí se a gente acompanhar na linha azul, né, a evolução da tecnologia no que diz respeito às fases em que o mundo já viveu de transformação e o quanto a educação acompanhou isso ou não, tá? E aí, por que é que eu digo ou não? Porque a gente tem escolas ainda que estão em várias fases diferentes de adoção de tecnologia. Então eu tenho escolas como o Colégio Paraíso que entende hoje, por exemplo, que inteligência artificial faz sentido para ela, no contexto onde eu estou, mas tem escolas que ainda, por exemplo, não adotaram tecnologia na sua forma plena. E o que é que eu falo na sua forma plena? Entender como os estudantes podem desenvolver habilidades a partir do uso dessa tecnologia. E a gente está num momento ali onde nós estamos cruzando, né? A gente tem bem aqui uma fase de convergência, né, da tecnologia e da educação e um espaço de possibilidades. Esse espaço de possibilidades aqui é onde fica o nosso entendimento de como isso vai ser encaixado ou não dentro da realidade de cada mundo aqui representado pelas escolas. Tem escolas que estão seguindo a orientação da OCDE dizendo assim, não use mais celular em sala de aula. A questão não é o uso de celular em sala de aula, a questão é que uso de celular está sendo feito em sala de aula. Eu vou trazer aqui algumas provocações e algumas reflexões. Volto a dizer para vocês, vocês viram minha formação, eu sou tecnologicamente, né, dentro do percurso acadêmico, formado em sistemas de informação, ciência da computação e etc e tal, mas meu olhar é muito para a educação e dizer assim, como é que isso faz sentido hoje? Então é esse desencontro que nós estamos no momento tentando entender como é que a gente converge, né? Como é que a gente fica aqui e diz assim, tá, onde é que a gente pode, nesse percurso, entender que isso faz sentido para a minha escola ou para mim como profissional ou como professor, tá bom? E essa discussão, gente, ela é antiga, ela não é de hoje. Eu fiz esse recorte aqui, não sei se alguém já chegou a ver isso. Em 1996, nos Estados Unidos, os professores de escola, vamos dizer assim, fundamental, protestam contra o uso de calculadora em sala de aula. Isso é fato. Então, assim, essa discussão sobre inteligência artificial, sobre a adoção ou não de smartphones em sala de aula, tem um ditazinho que eu vi recentemente que eu achei engraçado. A piada é velha e nós só estamos rindo agora. Nós estamos rindo agora dessa piada, mas ela é antiga. E dentro das diversas fases que nós já transitamos, dessas transformações de educação e tecnologia, sempre esse assunto vem à tona, sempre essa discussão aparece. O questionamento que eu faço hoje é, opa, peraí, pelo menos nós aqui, que estamos praticamente na mesma página, a gente já passou, pelo menos no mínimo, por duas transformações tecnológicas. A inserção dos computadores e da internet. Vocês se lembram lá na década de 90, 96, finalzinho dos anos 2000 ali, o burburinho que foi, não, porque internet agora vai desgraçar a sala de aula, os alunos não vão mais, e isso e aquilo, e a gente naquela discussão não faz sentido, ou faz sentido. De novo. Aí algum de vocês possa estar pensando assim, não, mas eu já li que inteligência artificial vai mudar tudo. Mas volta um pouquinho aí a fita. Lá com a internet era a mesma coisa. O pessoal dizia assim, nossa, vai mudar tudo. Vai mudar tudo. E mudou de acordo com a necessidade que cada escola entende que tecnologia faz sentido ou não. Tá? Eu ainda escuto e vejo nas paredes laboratório de informática. Laboratório. Ou seja, um lugar de experimento. Os nossos espaços hoje no Colégio Paraíso são de habilidades digitais. Parece a mesma coisa, mas não é. Não é mais um lugar de experimento, é um lugar de construção de coisas, e aí, nesse caso, de aprendizagem, que a gente entende que é importante. E, mais uma vez, só para reforçar, aí eu dou um salto nos anos e eu chego aqui em 2016. Não sei se você conhece essa senhora aqui, Amy Webb. Se vocês não conhecem, passem a ler um pouco sobre o que ela escreve. Esse livro, infelizmente, não foi traduzido em português, mas Os Sinais Falam. Amy Webb, em 2016, já diz o seguinte,
Chegamos a um ponto febril em que todas as coisas estão fazendo uso de IA. Lógico, a gente estava com os smartphones já no bolso. Os smartphones já tinham embarcado inteligência artificial. As buscas, os motores de busca, só o motor de busca que até hoje a gente usa, que é o do Google, que é o Bird, que é um pássaro, ele é uma inteligência artificial. Então assim, dizer que vamos discutir inteligência artificial não é novo. Nós não tínhamos dado a devida atenção devido a uma ferramenta nova que entra aí, que é o ChatGPT, que eu não vou dar nem atenção para ele. Ele é coadjuvante nessa história. Ele só explodiu aí diante de um fenômeno de, vamos dizer assim, de marketing, podemos dizer. E eu vou provar isso para vocês, tá? Agora é hora de voltar e ver para onde estamos indo. Então, MWeb, lá em 2016, já fazia esse alerta nos Sinais Falam. E o livro discorre uma série de assuntos, não só relacionados à inteligência artificial, mas o uso de tecnologia como um todo. Isso aqui é preocupante. Isso aqui é preocupante. Por que eu digo que é preocupante? Eu participo de grupos de discussão, né, de uso de inteligência artificial aplicada à educação de várias frentes, em várias frentes. E o que surge para nós, isso aqui é um recorte de uma apresentação que eu fiz na Microsoft em 2019. 2019, a China já dizia que ia mudar o currículo dela, inserindo inteligência artificial como disciplina curricular. Eles querem chegar em 2030 com a grande parte dos seus estudantes desenvolvendo IA para a educação e para outras coisas. Por que eu digo que é preocupante? Porque na China, todo mundo sabe, não existe um marco regulatório para nada. O que o governo manda, se executa. E nós aqui, do lado ocidental, estamos discutindo marco regulatório, uso de dados, etc, etc, etc. Não estou dizendo que está errado, isso é certo. A gente não pode ficar refém das big techs que estão aí pelo mundo, mas, e se tratando de corrida e de entendimento do impacto dessas tecnologias, quando do lado de cá ainda nós estamos discutindo se vale a pena ou não inserir tecnologia na sala de aula, o outro lado do mundo está dizendo assim, não, eu quero que esse garoto, no ensino fundamental, já comece a desenvolver essas coisas. E aí mais um exemplo, o uso de aplicação de IA discutida no fórum da Unesco. Todo ano a Unesco traz esse fórum. Esse aqui é um recorte de 2019, como eu disse para vocês, essa é uma palestra que eu fiz em 2019. E não é a palestra em si, mas é alguns recortes do que eu fiz lá. E é o que foi discutido em 2019. Garantir o uso inclusivo e equitativo da IA na educação, potencializar a IA para a educação na aprendizagem, promover o desenvolvimento de competências para o emprego e a vida na era da IA. Então, de novo, não é nova a discussão já vem sendo feita, a gente é que não deu a atenção devida a ela. E aí, gente, só para abrir um espectro aqui, o que é que, olhando para essa experiência da China, olhando o que é que nós ainda não estamos fazendo, o que é que deveria ser feito? A gente pelo menos entender como é que um IA funciona em casa. Por exemplo, eu diria, por que é que a gente não aprende sobre machine learning? Por que a gente não chama ali o professor de matemática e o professor de tecnologia da sua escola para conversar sobre machine learning com os alunos e entender como é que isso pode ser ou não útil na sala de aula? Porque o problema não vai ser mais usar internet, inteligência artificial. Por que é que não vai ser mais inteligência artificial? Eu encontrei essa plataforma aqui, Futuripedia, onde ela recentemente a quantidade de inteligências artificiais que estão aí passa das 500. Isso aqui foi só eu rolando uma página para mostrar para vocês o quanto é fácil acessar, escolher uma. Inclusive ela tem uma trend das principais inteligências artificiais. Você vai lá, clica e faz uso dela. Algumas cobram, mas a grande maioria aí é livre, é free, tá? Aí você pode dizer assim, Nera, é muito fácil dizer e não fazer. E o que é que você tem feito? O que é que você tem feito na sua escola? Em 2017 eu fui para os Estados Unidos. Na volta eu trouxe esse robozinho aqui, ó. O nome técnico dele é Now, N-A-O. E o que é que o Now faz? O que é que ele tem? Ele tem essa série de recursos. Inclusive, ele é capaz de entender emoções.
E aí o que foi que eu fiz com essas meninas que eu passei rapidinho aqui? Eu disse, olha, como é que a gente pode fazer um projeto e entender que isso aqui pode ser útil de alguma forma e vocês aprendem sobre tecnologia e a gente traz uma vivência para a sala de aula? A gente, professor, a primeira vez que eu me encontrei com o Now, eu tive medo. Era um robô, nunca tinha tido contato com isso, eu vi ele se mexendo, os olhos parecem que piscam e etc e tal. Se a gente levasse isso, minha mãe é médica, ela é oncologista, e se eu levasse isso para o hospital para entender como é que as crianças poderiam reagir ao uso ou ao contato, melhor, com o Now? E aí a gente seguimos os protocolos médicos, etc e tal, e fomos para o hospital. A gente chamou esse projeto de roboterapia. Então, qual a proposta? Levar o Now para entreter as crianças no momento de quimioterapia. Antes e depois, porque a gente não pode entrar na sala de quimio. E aí, associado a isso, eu encontrei na Microsoft uma ferramenta chamada Cognitive Service, que é simples. Você entra no código, sobe um banco de imagens e ela diz qual o estado de emoção daquela pessoa com base na imagem. Tá? Simples assim, gente. Simples assim. Aplicação de inteligência artificial. Então, olha, o primeiro contato com o robô, percebe-se que a ferramenta identificou, ó, é uma criança do sexo feminino, as emoções delas estão neutras, né? Não usa óculos. E aí, depois da apresentação do Now, porque ele conta uma história, ele diz que vem de um planeta distante, a missão dele é se curarem do câncer, e aí a missão dele é ajudar essas crianças a se curar. Ele conta uma história. E aí o resultado depois da interação é essa, né? Veja que agora eu tenho aqui na emoção 75% e uma neutralidade de 24,4%. Simples, gente. Aí, o que é que eu ganho aqui? Eu tenho o uso de tecnologia aplicada num contexto onde eu levo uma possível solução para um problema. Onde é que vem a inspiração disso? Né? Ninguém se joga e faz uma coisa do nada. Você já viu aquele projeto eles vão para lá e contam história, tocam uma música? A proposta aqui é a mesma. Só que em vez de um palhacinho, eu levei um robô. E elas construíram esses outros dois robozinhos aqui, que é livre isso, a gente construiu isso no Makerspace da escola, que é o Otto. Ele é um projeto livre, você imprime na impressora 3D, coloca uns sensorizinhos lá dentro e ele faz uma brincadeirazinha, um joguinho eles dançam ou eles caminham, enfim. Tudo, gente, feito por elas, orientado por mim. Então, eu insiro as meninas no mundo da tecnologia, eu ajudo elas a encontrarem uma competência. Infelizmente, elas já estavam no ensino médio. Assim, infelizmente, o projeto deu uma pausa porque elas já são médicas hoje, todas três. Esse projeto é de 2018, 2019 elas vão para a faculdade e hoje elas já são médicas. Tá? Recentemente, uma delas me procurou para a gente ir para Paraíba, que ela atende na Paraíba, e perguntou se a gente podia levar a roboterapia para lá, porque ela quer fazer um trabalho com as crianças lá. Eu disse, tamo junto. Vocês começaram, eu estou dando continuidade. A próxima etapa que a gente está experimentando é o contato das crianças autistas. Como é que uma criança autista reage ao uso de uma tecnologia dessa, ao contato de uma tecnologia dessa? Tá? Então, de novo, tecnologia fazendo sentido dentro de um contexto, usando inteligência artificial. Ah, professor Ranieri, foi muito fácil para você tem um robô, etc, a escola tinha recurso, etc e tal. Tá, eu estou mostrando para vocês o que eu fiz, mas hoje dá para fazer muito mais. E você não precisa de um Now. Porque como eu mostrei para vocês, nós temos uma infinidade de ferramentas. Eu falo infinidade, gente, porque isso aqui cresce todo dia. Desde o dia que eu descobri essa plataforma aqui, a Futuripedia, tá? Ela tem um ranking ali, ó, ela tem um botão para você adicionar uma nova ferramenta se você quiser, disponibilizar algum recurso que você queira, livre ou pago, tá? Então, basta acessar isso, tentar entender como dentro do teu currículo isso faz sentido ou não, você desenvolver. Deixa eu mostrar um outro experimento para vocês, esse é bem recente mesmo. A gente está passando por um processo de rebranding no colégio. A gente está estudando a marca, tentando entender qual é o impacto da marca na sociedade, etc e tal. E surgiu a persona Luna. A Luna
Aí tem uma historinha, né? Quem é a aluna? A aluna é uma estudante do terceiro ano do ensino médio do Colégio Paraíso, uma jovem entusiasta, cheia de energia e parará, papapá. Então tem todo um descritivo da pessoa na aluna. Isso veio na nossa pesquisa, né? Na nossa Desk Research. Essa imagem, e aí são testes, essa imagem foi gerada por uma inteligência artificial a partir dessa descrição e desse tom de voz. Então, para uma IA, qualquer dessa da vida, essa é a aluna. Ok, nós aceitamos, gostamos, que massa, né? Conversa com o jovem atual, faz sentido. Aí eu testei em outra IA. Ela trouxe essa jovem. Se vocês observarem, tem uma característica indiana nessa jovem. E aí você percebe já a primeira inferência de uma inteligência artificial, que é a inferência humana. Com certeza essa IA foi desenvolvida pelo indiano. Então os traços que ele aponta como uma jovem com aquelas características é esse. Mas para nossa grata surpresa, essa é a mesma aluna gerada por uma outra inteligência artificial. Desastre, né, gente? Então o que eu quero dizer para vocês é fatídico, é experimental. As pessoas ainda estão fazendo uso, alimentando dados e pode acontecer coisas assim. Tá? Então é só para mostrar para vocês que dá para experimentar, dá para tentar entender como é que se faz. Mas vamos lá, gente. Passando isso, agora eu chego no que é o foco principal da minha fala, que é como olhar para esse mundo de tecnologia e entender que a gente pode desenvolver jovens, crianças no mundo tão tecnológico. E aí, essa é só para mostrar, isso é uma pesquisa do McKinsey, que é necessário hoje desenvolver os famosos skills, upskills, os reskills e por aí vai, tá? Aí todo mundo aponta para 2030 por conta da agenda da ONU. Recentemente saiu um report, né, que vocês já devem também ter ouvido falar, do Futuro Jobs, onde ele aponta as principais habilidades que devem ser desenvolvidas para esse mundo até 2030. E aí tem uma série de habilidades que têm que ser desenvolvidas. Isso tudo está posto na internet, basta vocês procurarem, em algum lugar vocês vão achar isso, com certeza. Mas o principal deles, ou os 5 principais, se a gente puder dar destaque, está aqui, ó. Criatividade, né? Criatividade, pensamento crítico, uso de inteligência artificial e Big Data. Vou pegar os 3 primeiros só. Pensamento crítico, criatividade e uso de IA e dados. Então, é pra gente pensar, tá bom? Pode ser que mude? Pode. Do último relatório para cá, 5 habilidades foram inseridas aí, 5 saíram, tá certo? Mas nós temos um problema hoje nas escolas. Fato. Se eu perguntar aqui quem é que não tem problema hoje socioemocional nas escolas, é mais fácil olhar e ver que todo mundo tem, né? Por quê? Nós estamos vivendo um momento pós-pandemia, etc, etc. A gente precisa ajudar os jovens e as crianças a resolver primeiro os problemas cognitivos básicos. E aí não vou entrar aqui na seara da neurociência, mas é para dizer o seguinte: os estudos dizem que o principal problema é a atenção. O problema é a tecnologia? Pode ser, mas não só a tecnologia usada na escola, mas a tecnologia que está sendo utilizada de forma geral. Então, como a criança passa a maior parte do tempo na escola, então o problema parece que somos nós, que estamos tirando o foco das crianças porque nós estamos de alguma forma usando tecnologia. Será? Vamos em frente, mas nós temos um problema de cognição básica que a atenção precisa ser resolvida. Mas também nós temos questões cognitivas superiores que a gente também precisa dar atenção. Uma delas, a criatividade. E isso eu sei que todos nós estamos fazendo, tá? Todos nós estamos fazendo de alguma forma. Então, só para não falar do problema, mas também apontar alguns caminhos, o que é que nós podemos fazer? Por exemplo, no caso da atenção, eu não sei se vocês conhecem a teoria Flow. Na teoria Flow, eu tenho que encontrar um ponto
onde eu consiga deixar o indivíduo imerso naquela atividade para que ele possa desfrutar a maior parte do tempo do aprendizado dele a partir das habilidades que ele consegue para resolver aquele desafio e não perder a atenção. É um caminho? É. Vale a pena dar uma olhada nisso? Vale. Como? Coisa simples, gente. Coisa simples. Atividades hands-on. Atividades hands-on é uma forma de você colocar as crianças em flow, os jovens em flow. E aí, de novo, olhe para o seu contexto, olhe para a sua realidade e tente entender como eu posso desenvolver mais atividades hands-on na escola. Pode ser de um experimento na cozinha da escola, a uma atividade de música, ao uso de tecnologias. É um exercício. A gente diz lá na escola o seguinte: professor, se pelo menos no mês uma atividade sua fizer sentido, se mudar o seu status quo, a forma como você faz as coisas na sala de aula, você ganha o seu aluno. Você gera engajamento nas suas aulas, você coloca os alunos em flow. Outro ponto muito importante é a mudança da sala de aula ou dos espaços em sala de aula. E aí nós temos um parceiro bacana aqui que é a EduInfo, e a EduInfo tem nos apoiado muito. Esse é um espaço recente que a gente criou para os alunos do ensino médio chamado Experience. Ah, é só a cadeira, é só o colorido, é só as coisas? Não. Tudo isso aqui tem um propósito. Qual é o propósito disso aqui? É desenvolver as funções executivas dos jovens, que também precisa ser trabalhada. E aí eu deixo aqui a provocação para vocês buscarem isso, tentarem entender como um espaço como esse faz sentido na sua sala de aula, na sua escola, perdão, tá? E para finalizar, gente, uma coisa que nos ajudou muito e tem nos ajudado bastante, a gente encontrou essa ferramenta lá em 2020, numa busca sobre entender como é que estava o comportamento das crianças e por que essas crianças emocionalmente estavam com problemas de aprendizagem, etc. e tal, que é o SPEC. O SPEC é uma ferramenta de análise socioemocional. Ela usa a inteligência artificial, que é o Watson, e a partir do processo linguístico, tá, a ferramenta consegue analisar e trazer um recorte, uma fotografia daquele jovem naquele momento.